Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Mas boa noite àqueles que estão aqui ao vivo, aqueles que ainda vão vão vir mais à frente. Estamos de volta, graças a Deus, né? Após uma longa recuperação, ainda devagar e sempre, mas agradecendo sempre a oportunidade de estar aqui, juntinho da doutrina espírita, que tanto nos dá um suporte nos momentos de desafios pessoais, né? Então, é uma alegria muito grande poder estar novamente aqui com vocês, dando continuidade ao nosso estudo da Gênese. E nós paramos aí nas predições, né, do Evangelho, e estamos na morte e paixão de Jesus. A gente começou lá no início do capítulo, né, falando de ninguém é profeta em sua terra, e hoje nós vamos dar continuidade aqui falando da morte e paixão de Jesus. E aí, Kardec já traz aqui para contextualizar, antes dele fazer a análise, ele diz após a cura do lunático. O lunático, na época das escrituras, né, naquela época, o lunático poderia ter algumas características, por exemplo, de uma pessoa que tivesse qualquer manifestação de desequilíbrio emocional, psíquico, né? Ou até mesmo epilepsia, convulsões, e que não eram compreendidas naquela época porque não se tinha condições, a ciência não tinha como caracterizar, né, esses eventos. E aí se acreditava muito que esses eventos aconteciam de acordo com a mudança da lua, por isso o lunático, né? Todos ficaram espantados com o grande poder de Deus. E quando todos estavam cheios de admiração pelo que Jesus fazia, ele disse aos seus discípulos, porque Jesus, chamado a fazer a cura, né, a socorrer, ele então acalma, né, e traz ali, a gente já estudou sobre a questão dos fluidos, muitas vezes ali a sua, já emanando os seus fluidos, né, e de alguma forma auxiliando aquele espírito a apaziguar ali a situação dele mesmo, né? Então, quando estavam todos assim admirados, porque imagina, é igual uma criança que a gente vê muitas vezes numa situação, né, de crise. Hoje essas crianças estão entre nós porque elas já não estão mais enfurnadas dentro de casa, né? Os pais atípicos, né? Já estão compartilhando na convivência os seus filhos, sem vergonha, ainda sofrem muita incompreensão, muito constrangimento, muita injustiça e preconceito, mas eles já circulam entre nós, né? Como uma sociedade que progride, e a gente vai aprendendo a conviver, né? E aprendendo principalmente a acolher. Então, num momento de crise, vir alguém e apaziguar aquela crise, que ninguém conseguiria, né? Algo assim que realmente parecia ser uma coisa sobrenatural. Então, todo mundo se admirava com esse poder de Jesus, que nada mais é do que a sua autoridade moral, o seu amor, né? E a sua vibração perante aqueles corações. Ele disse aos seus discípulos: guardai bem nos vossos corações o que eu vou vos dizer. O Filho do Homem deve ser entregue nas mãos do homem. Porém, eles não entendiam essa linguagem. Jesus falando aí de uma forma mais alegórica, né? Ela lhes era de tal modo oculta que não compreendiam nada e temiam mesmo interrogá-lo a esse respeito, né? Então, você imagina, Jesus começa a falar uma coisa que a gente não está entendendo, a gente com vergonha de perguntar, né? Não, se ele está falando é porque o negócio é bom, mas o que será que ele está querendo falar com isso, né? Então, é narrado em Lucas, capítulo 9, versículo 43 a 45. Desde então, Jesus começou a revelar aos seus discípulos que seria necessário que ele fosse a Jerusalém, que lá sofreria muito por causa dos senadores, dos escribas e dos príncipes dos sacerdotes, que fosse morto, que ressuscitasse no terceiro dia. Aí quem narra esse trecho é Mateus, capítulo 16, 21.
parece que Jesus fala por enigmas, né? E eles não conseguiam juntar muito o quebra-cabeça, as peças do quebra-cabeça. Então, Jesus falava ali, ele, na verdade, essa predição, quer dizer, ele anunciava previamente alguns acontecimentos, algumas questões que ficavam ainda um pouco difícil de entender, porque eles não tinham noção desse desfecho, né? Eles confiavam em Jesus, mas, ao mesmo tempo, eles não conseguiam compreender muito bem. Mas Jesus já preparando, porque se talvez Jesus pudesse anunciar completamente, né, com todos os detalhes, hora, quem ia fazer o quê e tal, talvez não despertasse em nós o olhar atento para o acontecimento. Ia ser só uma história que Jesus estaria contando, né? Então, Mateus, novamente, no capítulo 17, 22, 23, ele diz: quando estavam na Galileia, Jesus lhes disse: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens. Então, Filho do Homem aqui, homem com H maiúsculo, se entende por Deus, né? A figura maior representativa de Deus. Jesus, claro, Jesus ensinou que somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, mas ele vem como essa figura materializada que vem representar, vem trazer a mensagem mais próxima para nós da lei divina. Então, ele era considerado como um enviado de Deus, como um filho escolhido de Deus, né? E nós éramos só ali como se fôssemos coadjuvantes, né? Mas, na verdade, Jesus, ele é chamado assim, visto assim por nós, mas ele sempre vai dizer ali também que somos todos irmãos, filhos do mesmo Pai, né? Mas ele diz: o Filho do Homem deve ser entregue nas mãos dos homens, quer dizer, na própria interpretação nossa humana, e eles o matarão, e ele ressuscitará no terceiro dia, o que os afligiu extremamente. Quer dizer, Jesus já fala ali de todo esse processo que ele vai passar, né? E aí, claro, gera uma ansiedade, gera uma angústia, né? Porque, afinal de contas, era Jesus que estava falando. E como é que isso, será que isso realmente iria acontecer? Não fazia muito sentido, apesar de que eles já sabiam da perseguição que estava sendo feita, não só para Jesus, mas como pelo grupo que o acompanhava, que já desejavam a morte dele, porque ele era uma pessoa mal vista, né? Vista como uma ameaça. Então, onde ele passava, ele arrumava encrenca, vamos dizer assim, né? Ele era visto como uma pessoa que acabava ali, muitas vezes, perturbando a ordem, questionando as questões, as leis, né, humanas, e ali havia algum tipo de ameaça, porque muitas pessoas seguiam Jesus. Então, ele era capaz de arrastar multidões, né? Então, Jesus começa a preparar, e talvez, assim, pensando, né, será que, de fato, a intenção de Jesus desse preparo era para o momento em si, ou era até para a gente pensar do que somos capazes, né? De qual caminho que damos para solucionar conflitos. Até hoje, né, gente? Até hoje, a violência, o assassinato, a crucificação das pessoas, no sentido até alegórico, até hoje são formas, caminhos de resolver conflitos para nós. A violência combatendo violência, né? Mas Jesus dá um dado da ressuscitação, quer dizer, ele já havia feito alguns milagres considerados ressuscitação, mas que nós já estudamos que não são ressuscitação, que a pessoa, uma vez que realmente o corpo falece, o espírito não tem mais como se manifestar, há um encerramento ali daquele processo de reencarnação, o espírito não tem como ressuscitar. Que aquelas pessoas que foram ressuscitadas, na verdade, não haviam morrido de fato, né? Mas Jesus ali anuncia também que ele voltaria depois de 3 dias, né? Ora, indo Jesus a Jerusalém, porque aí Jerusalém era ali também um local que já anunciava como um perigo, né, para ele estar, e, nossa, ele deveria passar longe de Jerusalém, mas ele
Ele vai de encontro a Jerusalém, né, sabendo desse destino, não no sentido que a gente vai estudar lá no Livro dos Espíritos sobre fatalidade, né? E poderia ter sido tudo evitado? As pessoas poderiam ter evitado? Judas poderia... Se Judas não tivesse entregado Jesus, será que Jesus morreria? Será que isso foi escrito? Será que Judas veio com esse papel de fazer o mal a Jesus, mesmo que com boa intenção? Será que os soldados vieram com essa missão de matar Jesus? Será que Pôncio Pilatos veio com o papel de julgar Jesus? Né? E a gente, estudando a doutrina espírita, a gente sabe que os espíritos vão dizer que não, que ninguém vem com a missão de fazer o mal. Que tudo pode ser modificado. Então, para que se cumprisse, na verdade, o ciclo de reconhecimento que após a morte há continuidade da vida, sabendo Jesus que seria uma consequência da ação dos homens, a reação dos homens em relação à sua pessoa, aos seus atos, né? Ele fazia só o bem, mas mesmo fazendo o bem, ele era considerado um mal. Então, ele sabia que isso é como a gente dizer assim, olha, vai chover, tá dando trovoada, tá pingando, eu tenho certeza que se eu sair lá fora na chuva, eu vou me molhar, é um fato, né? Então, Jesus já sabendo que isso iria acontecer, porque ele já estava sendo ameaçado, né? Ele já estava ali correndo por uma circunstância que culminaria nessa questão. Seria crucificado por quê? Porque antigamente se crucificava as pessoas para puni-las, né? E dar exemplo em praça pública. Agora, a ressuscitação, no terceiro dia, já era o retorno para mostrar que existia vida além daquela morte. Então, não é que necessariamente, né, a gente teria ali essas pessoas todas combinadas para que aquilo acontecesse. Isso naturalmente aconteceria, de uma forma ou de outra, né? Porque o que deveria se cumprir na missão de Jesus seria essa mensagem de que existe o reino dos céus, está além do reino humano, né? Do reino aqui da terra. Em seguida, chamando à parte... pulei, né? Ora, indo Jesus a Jerusalém, chamou à parte os seus 12 apóstolos e lhes disse, vamos para Jerusalém, aí o coração do povo já acelera, né? E o Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, que o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, a fim de que o tratem com zombarias, que o açoitem e o crucifiquem, e ele ressuscitará no terceiro dia. Então, coisas bem típicas, naturais do que se acontecia, né? A zombaria, o ataque, o açoitamento, a crucificação. Em seguida, chamando à parte os 12 apóstolos, Jesus lhes disse, eis que vamos a Jerusalém. E tudo que foi escrito pelos profetas referente ao Filho do Homem vai se cumprir, porquanto ele será entregue aos gentios, zombarão dele, o açoitarão e lhe escarrarão no rosto. Depois que o tiverem açoitado, o matarão e ele ressuscitará no terceiro dia. Mas eles não compreenderam nada daquilo. Aquela linguagem lhes era estranha e eles não entendiam o que Jesus lhes dizia. Conta aqui Lucas no capítulo 18, 31 a 34. Aí vem aqui o item 8. Jesus, tendo concluído todos os seus discursos, disse a seus discípulos, sabeis que a Páscoa será daqui a 2 dias e que o Filho do Homem será entregue para ser crucificado. Ao mesmo tempo, os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo se reuniram na corte do sumo sacerdote chamado Caifás e se consultaram mutuamente para achar um meio de se apoderarem habilmente de Jesus e de fazê-lo morrer. E eles diziam, é preciso que não seja durante a festa para que não se provoque algum tumulto entre o povo. Aqui Mateus. Então, essa movimentação, Jesus já sabia dessa movimentação. Jesus já sabia da capacidade nossa, enquanto espíritos imperfeitos, né, de tomarmos atitudes egoístas, injustas, né, que tivessem ali como um privilégio os seus próprios interesses. Então, havia lá já
conhecendo, né? Porque Jesus, como nós sabemos, como a doutrina espírita nos explica, Jesus não foi criado simples e ignorante como nós. Então, ele passou pelo processo evolutivo, já foi espírito errante, no sentido de caminhante, né? Ora reencarnando, ora no mundo espiritual, na erraticidade, ora reencarnando, até que ele se tornasse espírito puro. O destino de todos nós. E aí, quando ele vem para a emissão, ele não reencarna, né? Ele encarna, porque ele já não está mais no processo de reencarnação. E ele vem como missão. Então, ele já sabe dessas fofocas todas, né? Ele já sabe como a banda toca, né? No mesmo dia, alguns fariseus vieram lhe dizer: vai-te, sai-te deste lugar, pois Herodes quer te matar. Aí, um aviso desse, né? Mais claro do que isso, né? Eles lhe respondeu: ide dizer a essa raposa que ainda tem que expulsar os demônios e restituir a saúde aos doentes, hoje e amanhã. No terceiro dia serei consumado por minha morte. Narrado aqui em Lucas. Então, esses exemplos de predições fazem a gente pensar assim, na figura, no papel, na missão de Jesus, né? Da sua importância. E por que ele fez essa questão de avisar? Qual era a necessidade, né, de Jesus avisar? Saber, talvez, chamar a atenção para que todas as nossas ações têm consequências, né? O que mais? Que que existem caminhos que são equivocados e que a gente precisa sempre pensar que para solucionar conflitos a gente pode, que o conflito é natural, faz parte, né, da nossa humanidade, mas que a gente sempre pode pensar num outro caminho. Aliás, ele deu vários exemplos em relação a isso, como a mulher que ia ser apedrejada, né? Ele vai lá e dá a opção para as pessoas: olha, vocês também erram, quem nunca errou. Existe uma outra forma dessa mulher assumir as consequências dos seus atos sem que ela morra, sem que vocês façam parte desse assassinato, né? Então, Jesus dá uma outra opção, uma forma de diálogo, uma forma de compreensão que não deixa rastros, né? Porque a nossa raiva, o nosso ódio, as nossas mágoas, as nossas decepções, elas vão deixar, é como se a gente tivesse um saquinho de água cheio e ele tivesse com um furinho. Então, a gente vai carregando, vai seguindo em frente e ele vai deixando um rastro, né? Aquele pinguinho de água assim, e vai deixando um rastro. Então, por mais que a gente, em algum momento, vire a página, siga em frente, a gente deixou um rastro. E esse rastro, ele, às vezes, na maioria das vezes, ele impacta nas pessoas, impacta nos acontecimentos. Então, há uma responsabilidade, né? Eu fico pensando assim, nossa, quantas vezes a gente sente raiva de alguém e fica, às vezes, duelando na cabeça, né, com a pessoa, coisas que a gente gostaria de falar para ela, coisas que a gente gostaria que ela soubesse e tal. E aí, uma certa vez, eu estava passando por uma situação dessa, assim. Uma certa mágoa de uma pessoa que estava me tratando diferente. Eu estava incomodada com aquilo. Eu falei, gente, por que essa pessoa está me tratando assim? Eu comecei a, como dizem aí o pessoal, né? Como diz o pessoal, estava criando um ranço da pessoa, sabe? E um dia eu soube, né? Porque sempre tem um fofoqueiro para contar uma fofoca, né? De uma situação que estava acontecendo com ela e que eu não fiquei com, não é pena não, mas eu fiquei, gente, como é que eu posso, nesse momento, estar emanando pensamentos tão negativos para essa pessoa e ela passando por uma situação tão difícil e eu aqui achando que eu sou a única pessoa necessitada de compreensão, de respeito, né? Porque quando a gente emana esse pensamento, a gente também está não está emanando respeito, né? Então, a gente sente a mágoa, a gente sente o rancor, sente o ranço, mas é preciso que a gente também olhe para a gente. Olha, o que essa pessoa faz, como ela age comigo, me incomoda profundamente. Tá certo? Pode até não estar certo, mas o que eu deixo de rastro dentro de mim, né?
Eu sempre digo que quando as pessoas falam assim, não tem tempo e tal, gente, se a gente tem tempo para falar mal dos outros, a gente tem tempo para fazer qualquer negócio. Se porque quando a gente vai falar mal de alguém, a gente não fala em 1 minuto. A gente não gasta só 1 minuto. Então, se a gente gastar 10 minutos falando mal de alguém, ou pensando mal de alguém, 10 minutos já dá para fazer muita coisa, não é verdade? Então, talvez essas mensagens de preparação de Jesus, não seja mais como uma sensação de vítima, né? Olha, eu vou ser vítima, gente. Vão me matar, vão me assassinar. Eu vejo, por exemplo, o exemplo das mulheres que sofrem com a perseguição de seus ex-parceiros ou de seus parceiros. A gente vê muitos casos de feminicídio quando elas anunciam as ameaças, quando elas solicitam aquela condição de que você não pode ficar perto, né, da pessoa, tantos metros, uma proteção. Por quê? Porque elas sabem, de fato, o que o outro é capaz de fazer contra ela. E que, mesmo assim, infelizmente, na maioria das vezes, acontece feminicídio. Então, é um momento de você falar e que muitas vezes as pessoas acham que é frescura, né? Mas o que você fez para ele fazer isso com você? Né? Recentemente tivemos um caso assim, né? Infelizmente, de uma família que o pai com os filhos, né, que morreram, e houve uma comoção nacional, onde nós fomos convidados a chamar São Luís, lá no Evangelho segundo o Espírito. Gente, o Evangelho é um elemento preventivo, né, Regina? É preventivo, porque ele prepara a gente para evitar que a gente faça besteira. Olha, São Luís lá repreender os outros, né? Em que condições? Tudo depende da intenção. Então, quando se descobriu que lá o motivo possível, depois foram descobrindo outras coisas, mas o motivo possível naquele momento, que era uma traição, todos repreenderam, tudo se justificou, porque há muitos anos a gente tinha no Brasil uma lei de defesa à honra que garantia o homem a matar a sua esposa por traição. Quando culturalmente eu não sei a estatística de hoje, tá, gente? Também não vou falar aqui uma estatística, mas culturalmente que a gente sabe que é naturalizado a traição do homem em relação à mulher. Então, mas quando a mulher trai, então é sempre assim, algo inconcebível, né? Então, são exercícios, são movimentos que nós fazemos ainda culturais, que nos aprisionam, que nos tormentam, que só traz sofrimento, e que a gente vai ter que desapegar. A gente vai ter que desapegar em um momento. Então, aquele julgamento, quer dizer, já havia sido recentemente, agora também, uma policial militar também, né, está com essa desconfiança de que houve ali um assassinato, mas é como se fosse um suicídio, enfim. E aí, já avisos são feitos, mas nem sempre se escuta, né? Então, muitas vezes, esses avisos, essas predições, elas vão ser baseadas nos fatos mesmo, nas intuições, né? Naquilo que tem se observado, naquilo que automaticamente. Jesus sabia que tinha ali um tempo, ele sabia. Nós também sabemos que temos um tempo aqui na Terra. A gente só não sabe quando é que o nosso tempo acaba e como ele vai acabar. Algumas pessoas, excepcionalmente, por uma questão de utilidade na lei divina, muitas vezes reconhecem esse momento, né? E até falam. Você vê o Chico mesmo anuncia lá que ia desencarnar. Ele já sabia que ele ia desencarnar, gente, ele estava muito doente, né? Desencarnar no dia que o Brasil foi muito, né? Foi muito feliz e tal, foi lá Copa do Mundo e tal. Então, mas na maioria de nós não sabemos quando vamos desencarnar. Estamos aqui hoje falando, amanhã a gente pode estar lá no mundo espiritual já, né? Mas nós sabemos lá, antes de reencarnar, como isso se dará, não exatamente o dia, a hora, mas o gênero dessa condição de morte, né? Muitas vezes que é solicitado por nós, o que é dedicado à nossa educação. Mas Jesus já sabia.
né? Ele já sabia porque era uma missão de um espírito que tinha uma claridade moral muito diferente da nossa, né? Então, ele já veio programado sabendo que tudo que ele ia trazer, a forma como ele ia trazer, o impacto que a vinda dele ia trazer, só podia dar nisso, só podia terminar nisso. Porque era totalmente contra todo o sistema, né? Quantos companheiros que foram assassinados no Brasil por combaterem desmatamento, por combaterem crimes contra crianças e mulheres, por combaterem casos, né, questões justas, por combaterem a defesa de animais, da natureza, de saúde, de vidas. Quantas pessoas não foram apagadas, vamos dizer assim, no contexto material falando, né, para não incomodar, para não atrapalhar o sistema. Ou foram aniquiladas, ou foram banidas, né, para não incomodar o sistema. Então, mas as pessoas que de fato traziam, veja Gandhi, um homem que levou o seu povo a resolver conflitos através da paz, sem nenhum tipo de violência, morreu assassinado. Então, há uma contrariedade, há algo que se incomoda, né? Você vai mexer aí, ó, vai mexer no vespeiro, né? Então, Jesus tinha esse conhecimento, ele entendia que era um processo que ia acontecer naturalmente. Poderia ser evitado? Poderia. Mas em algum momento Jesus ia ter que voltar, né? De qualquer forma, se não fosse naquele momento na Páscoa, seria em outro momento, né? E aí, durante as próprias conversas, os próprios movimentos que chegavam até ele, as pessoas falaram para ele, aí, ó, só anunciavam, olha, o negócio está perigoso, né? Então, será que Jesus foi imprudente de ir lá, mesmo sabendo que ele ia morrer? Ele foi cumprir o seu papel, né? E ele avisou e preveniu os seus apóstolos para que todos também tomassem cuidado. Mas ele precisava cumprir o seu papel, até porque ele não devia nada, né? Então, a conversa que ele teve lá com os Pilatos, né? Não tinha nada assim. Ele não devia nada, né? Ele aproveitou ainda um pedacinho lá para falar do reino de Deus, né? Para falar, deixar aquela palavra de algo a mais. Mas isso é o que a gente acha aqui, né, gente? São comentários, né? Porque talvez a gente demore ainda mais um século para entender, de fato, essa vivência e passagem de Jesus, a mensagem real que ele vem deixar para nós, né? Talvez ainda falte, porque mesmo hoje a gente vê o cristão que morreu lá nos circos, né? Não abrindo mão de dizer que seguiam Jesus, muitos outros, né? E os próprios apóstolos, enfim, foram perseguidos. Mesmo assim, hoje ainda temos muitas vezes essa dificuldade de dizer que seguimos Jesus, porque seguir Jesus é bem difícil, né? E aí às vezes nós vamos ser aí perseguidos também. Nós vamos lutar muitas vezes contra os nossos próprios interesses, né? Então há aí, de fato, um conflito de interesse. Mas é isso, gente. Para começar esse ano, a gente vai ler esse pouquinho. Na outra semana, a gente vai falar aí dessa continuidade, que é o que vem depois da morte de Jesus, né? São mais predições. Jesus falou, não diga que eu não avisei, ó, perseguição dos apóstolos. Aí vamos ver se a gente consegue fazer duas das cidades impenitentes também, que é tudo mais curtinho, a gente consegue fazer junto, tá bom? Hoje foi para a gente voltar a se ver, a se falar e estudar um pouquinho junto. E é muito bom estar com vocês mais uma vez, né? E que a gente possa, esse ano, dar continuidade ao estudo. Daqui a pouco o livro acaba e a gente vê aí o que a gente vai estudar mais junto com Kardec. Gente, um grande abraço, um bom estudo para vocês. Fiquem com Deus.